E aí, galera? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mano, vocês já pararam pra pensar como a história da humanidade é cheia de mistérios sinistros e bizarros que até hoje ninguém conseguiu explicar direito? Tipo, eventos que deixam mais perguntas do que respostas e fazem a gente questionar tudo o que a gente achava que sabia. É de arrepiar, né? E o pior é que, no meio dessas paradas sinistras, tem umas teorias da conspiração que, por mais absurdas que pareçam, fazem um certo sentido quando a gente começa a cavar fundo. Sério, tem cada história rolando por aí que parece até roteiro de filme de terror psicológico. Então, no vídeo de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nesse mundo obscuro e cheio de mistérios para desvendar as top 10 teorias da conspiração que ganharam mais força no mundo. Se preparem, porque algumas dessas teorias são tão bizarras, mas tão bizarras, que vão fazer vocês pensarem duas vezes antes de dormir hoje. Mano, vocês já pararam para pensar na possibilidade de, sei lá, o Silvio Santos que a gente vê hoje em dia não ser o Silvio Santos de verdade? Tipo, e se ele for um clone, um sósia perfeito, ou até um robô super avançado? Parece doideira, né? Mas essa teoria da conspiração dos clones, ou da substituição de figuras públicas, tem ganhado cada vez mais força na internet. A galera que acredita nessa teoria jura de pé junto que várias celebridades que a gente conhece, tipo a Avril Lavigne, o Eminem e até o Papa Francisco, já teriam sido substituídos por impostores. E os caras não estão nem aí pra lógica, não, viu? Eles usam todo tipo de evidência para justificar essa teoria. Tipo, eles pegam fotos antigas e comparam com as atuais para mostrar como o rosto, a voz, as atitudes e até as opiniões dessas celebridades mudaram drasticamente do nada. Detalhes minuciosos, tipo uma pinta que sumiu, um sorriso diferente, um trejeito que não existe mais, viram provas incontestáveis de que algo muito estranho aconteceu. E o pior é que, quanto mais a gente pensa nessa teoria, mais assustadora ela fica, né? Tipo, imagina se realmente existe uma galera poderosa por trás disso tudo, trocando as pessoas em posições de poder por aí, é de arrepiar. E se eu te contar que existe uma galera poderosa, tipo, muito poderosa mesmo, que tá controlando tudo o que acontece no mundo? E não tô falando só de governos, não, viu? Tô falando de uma elite super secreta, com bilionários, mega empresários e líderes globais, que estão manipulando as coisas nos bastidores para criar um governo único mundial, a tal da nova ordem mundial. Parece roteiro de filme, né? Mas essa teoria da conspiração já existe há muito tempo e ganha cada vez mais força a cada crise mundial que a gente enfrenta. Tipo, a pandemia, a guerra na Ucrânia, a crise econômica. Pra galera que acredita nessa teoria, nada disso é coincidência. Segundo eles, essa elite global usa essas crises para espalhar o medo e o caos, para que as pessoas implorem por uma solução, por um líder forte que traga ordem ao mundo. E é aí que eles entram, com a nova ordem mundial, um governo único, com um único líder, uma única moeda, um único exército. E o pior é que tem gente que acredita que essa nova ordem mundial já está em andamento, com a gente sendo controlados e manipulados sem nem perceber. É de deixar qualquer um paranoico, né? Mano, essa aqui é para quem gosta de uma treta de verdade, a teoria da Terra plana. Sim, você não ouviu errado. Em pleno século XXI, com toda a tecnologia que a gente tem, ainda tem gente que acredita que a Terra não é um globo, mas sim um disco plano. Esses caras, que se autodenominam terraplanistas, juram de pé junto que a gente vive em cima de um disco plano, cercado por uma imensa barreira de gelo que impede a gente de cair da borda. E não adianta mostrar foto da NASA, vídeo de satélite, nada.
Para eles, tudo isso é manipulação do governo para esconder a verdade. Eles têm cada argumento bizarro que é difícil até de rebater. Tipo, eles dizem que a gente não vê a curvatura da Terra porque ela é muito grande, que a gravidade é uma farsa, e que o Sol e a Lua são muito menores do que a gente pensa e ficam girando em cima do disco. E o pior é que essa galera tá crescendo cada vez mais, com direito a canais no YouTube, sites, livros e até encontros internacionais para discutir a verdade sobre a Terra plana. É de deixar qualquer um de cabelo em pé. Capítulo 4. A farsa do homem na Lua, será? E aí, será que o homem realmente pisou na Lua em 1969? Ou tudo não passou de uma grande armação do governo americano? Essa é uma das teorias da conspiração mais famosas e controversas de todos os tempos, e até hoje divide opiniões. Os defensores dessa teoria apontam para uma série de anomalias nas fotos e vídeos da missão Apollo 11, como sombras estranhas, a bandeira americana tremulando sem vento na superfície lunar e a ausência de estrelas no céu. Eles argumentam que tudo não passou de uma farsa elaborada, filmada em um estúdio de Hollywood, para vencer a corrida espacial contra a União Soviética. Mas e aí? Será que eles têm razão? Será que o governo americano realmente enganou o mundo inteiro com uma mentira tão grande? Ou será que tudo isso não passa de paranoia e falta de conhecimento científico? A verdade, como sempre, parece estar em algum lugar no meio. Uma coisa é certa: a teoria da farsa do homem na Lua continua a intrigar e alimentar debates acalorados até hoje, mais de 50 anos após o evento histórico. E você, o que acha? Será que o homem realmente pisou na Lua? Capítulo 5. 11 de setembro. E se não for o que parece? O 11 de setembro de 2001 é uma data que jamais será esquecida. Os ataques terroristas que abalaram o mundo e mudaram o curso da história ainda geram muitas perguntas e teorias da conspiração. E se eu te disser que tem gente que acredita que o governo americano sabia dos ataques e deixou acontecer? Essa teoria, conhecida como Inside Job, afirma que o governo americano, ou parte dele, teria planejado e executado os ataques para justificar a invasão do Afeganistão e do Iraque, além de aumentar o controle sobre a população através do Patriot Act. Os defensores dessa teoria apontam para uma série de evidências, como o colapso perfeito das Torres Gêmeas, que se assemelha a uma demolição controlada, e o fato de o World Trade Center 7, um prédio que não foi atingido por nenhum avião, também ter desabado no mesmo dia. O documentário Loose Change, lançado em 2005, popularizou ainda mais essa teoria da conspiração, apresentando uma série de argumentos e questionamentos sobre a versão oficial dos eventos. Apesar de ter sido refutado por especialistas, o filme ajudou a alimentar a desconfiança de muitas pessoas em relação ao governo americano. E aí, o que você acha? Será que o 11 de setembro foi um ataque terrorista planejado pela Al-Qaeda, como afirma a versão oficial? Ou será que existe algo mais por trás dessa história? Capítulo 6. Os Illuminati, mestres da manipulação. E se eu te disser que existe uma sociedade secreta milenar, formada por líderes mundiais, celebridades e magnatas, que controla tudo o que acontece no planeta? Essa é a teoria da conspiração dos Illuminati, um grupo supostamente dedicado a estabelecer uma nova ordem mundial e dominar a humanidade. Os Illuminati são frequentemente retratados como um grupo maligno e poderoso, que usa sua influência para manipular eventos globais, controlar a mídia e promover seus próprios interesses. Eles seriam os responsáveis por tudo de ruim que acontece no mundo, desde guerras e crises econômicas até a cultura popular e o comportamento das massas. Símbolos Illuminati, como o olho que tudo vê e a pirâmide, são frequentemente apontados como provas de sua existência e influência. Eles estariam escondidos em filmes, músicas, logotipos de empresas e até mesmo em notas de dólar.
A teoria da conspiração dos Illuminati é uma das mais populares e difundidas no mundo, alimentando a imaginação de milhões de pessoas e inspirando livros, filmes e jogos. Mas será que eles realmente existem? Ou será que tudo não passa de uma lenda urbana? A verdade é que não há nenhuma prova concreta da existência dos Illuminati. O grupo, que realmente existiu na Baviera no século XVIII, foi dissolvido há séculos. No entanto, a lenda persiste, alimentando a paranoia e a desconfiança em relação às elites e ao poder. Prepare-se para mergulhar em um dos capítulos mais obscuros da história americana, o projeto MKUltra. Diferente de outras teorias da conspiração, essa aqui tem base em fatos reais, o que a torna ainda mais assustadora. Imagine só, durante a Guerra Fria, a CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, conduziu experimentos secretos de controle mental em cidadãos americanos, muitas vezes sem o seu conhecimento ou consentimento. O objetivo? Criar supersoldados capazes de resistir à tortura e à lavagem cerebral, além de desenvolver técnicas para interrogar e influenciar inimigos. O MKUltra utilizou métodos brutais e antiéticos, como drogas psicoativas, LSD, por exemplo, hipnose, privação sensorial, choques elétricos e até mesmo abusos sexuais. As cobaias eram frequentemente pacientes psiquiátricos, prisioneiros e até mesmo pessoas comuns que não faziam ideia do que estava acontecendo. O programa veio à tona nos anos 1970, causando um escândalo nacional e internacional. Infelizmente, a CIA destruiu a maioria dos documentos relacionados ao MKUltra, tornando impossível determinar a extensão total dos experimentos e seus resultados. A história do MKUltra levanta questões perturbadoras sobre os limites da ética científica e o papel do governo na vida dos cidadãos. Até hoje, muitos acreditam que o programa nunca realmente acabou e que técnicas de controle mental ainda são usadas secretamente. Você já olhou para o céu e se perguntou o que são aqueles rastros brancos deixados por aviões? Se você respondeu condensação de vapor, cuidado! Você pode estar caindo em uma das maiores conspirações já criadas, a teoria dos chemtrails. Segundo os defensores dessa teoria, os rastros brancos que vemos no céu não são simples rastros de condensação, mas sim chemtrails, abreviação de chemical trails, rastros químicos, pulverizados secretamente por aviões do governo. Mas qual seria o objetivo de espalhar produtos químicos na atmosfera? As teorias variam, desde as mais amenas, como o controle climático, até as mais sinistras, como o controle populacional, a guerra biológica e a manipulação mental em massa. Alguns acreditam que os chemtrails contêm metais pesados, vírus e bactérias, que causam doenças respiratórias, câncer e outras doenças. Apesar de não haver nenhuma evidência científica que comprove a existência dos chemtrails, a teoria continua a ganhar adeptos em todo o mundo. Vídeos e fotos de supostos chemtrails são compartilhados na internet como prova da conspiração. A comunidade científica, por sua vez, tenta desmistificar a teoria, explicando que os rastros brancos no céu são apenas trilhas de condensação, formadas pelo contato do ar quente e úmido, expelido pelos motores dos aviões com o ar frio da atmosfera. Mas será que é só isso mesmo? E se eu te disser que Paul McCartney, o lendário baixista dos Beatles, morreu em 1966 e foi substituído por um sósia? Essa é a teoria da conspiração Paul is Dead, Paul está morto, que assombra os fãs da banda há décadas. Tudo começou em 1969, quando um rumor se espalhou pelas universidades americanas, afirmando que Paul McCartney havia morrido em um acidente de carro, e, para evitar o caos e a tristeza dos fãs, os Beatles teriam contratado um sósia para ocupar seu lugar. A partir daí,
os fãs começaram a procurar pistas escondidas nas letras capas de discos e fotos da banda que comprovassem a teoria. Mensagens subliminares, imagens distorcidas e até mesmo a maneira como Paul cruzava os pés nas fotos eram interpretadas como sinais de que algo estava errado. Um dos indícios mais famosos é a capa do álbum Abbey Road, de 1969, na qual os Beatles aparecem atravessando uma faixa de pedestres. Os fãs notaram que Paul era o único que estava descalço e com o passo trocado, o que seria uma referência ao costume de enterrar os mortos descalços. Apesar de não haver nenhuma evidência real de que Paul McCartney tenha morrido em 1966, a teoria Paul is Dead continua viva até hoje, alimentando a imaginação dos fãs e gerando infinitas discussões e debates. No coração do deserto de Nevada, nos Estados Unidos, existe um lugar cercado de mistério e especulação, a Área 51. Essa base militar ultra-secreta é objeto de teorias da conspiração há décadas, alimentando a imaginação de pessoas ao redor do mundo. Por anos, o governo americano negou a existência da Área 51, o que só aumentou o fascínio e as especulações em torno do local. Rumores de que a base abriga segredos sobre extraterrestres, OVNIs e tecnologias alienígenas capturadas circulam desde a década de 1950. Testemunhas oculares afirmam ter visto luzes estranhas no céu e objetos voadores não identificados, OVNIs, nas proximidades da Área 51. Alguns até mesmo alegam ter trabalhado na base e ter tido contato com corpos de alienígenas e naves espaciais capturadas. Em 2013, o governo americano finalmente reconheceu a existência da Área 51, mas afirmou que a base é utilizada para testes e desenvolvimentos de aeronaves experimentais. No entanto, muitos acreditam que essa é apenas uma fachada para esconder a verdadeira natureza das operações que ocorrem no local. A Área 51 continua sendo um dos lugares mais misteriosos e intrigantes do planeta, alimentando a imaginação de pessoas que buscam respostas sobre a vida extraterrestre e a possibilidade de contato com outras formas de vida inteligente. E aí, galera? Chegamos ao fim de mais um vídeo insano aqui no canal. Mas antes de sair correndo para se esconder debaixo das cobertas, me conta aí nos comentários qual dessas teorias da conspiração te deixou mais bugado. Foi a dos clones? A da nova ordem mundial? Ou será que foi a da Terra plana? Sério, me conta tudo, porque eu adoro saber quais teorias deixam vocês com mais medo. E já aproveita para deixar o like no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos mistérios que a gente vai desvendar juntos. E lembra, a verdade está lá fora. Ou será que não? Fica no ar essa questão. Até a próxima, galera!